Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rony mais uma vez decisivo, hein? Sempre ele, mas o Luiz Adriano foi muito importante nesse jogo. E o Palmeiras conseguiu uma vitória fundamental na Libertadores. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Talvez não tenha sido lá uma grande apresentação por tudo que se espera desse Palmeiras, um Palmeiras que tem elenco, é o atual campeão da América, da Copa do Brasil, que podia estar jogando um pouco melhor e tudo mais, mas eu sempre falo pra vocês, gente, Libertadores é outra conversa, é outra história. Você não joga Libertadores, você ganha Libertadores, não tem como fazê-la de outra forma. Você precisa ir lá encarar os seus adversários. E tem um dado espetacular, há mais de 2 anos o Palmeiras não perde fora de casa na Libertadores. Olha que coisa impressionante. É um time que vai se acostumando por toda a sua história, né? Sempre foi assim, mas nesses últimos tempos o Palmeiras ele tem sido muito competitivo na competição. Mesmo que você não jogue lá tão bem ou que você enfrente alguma outra dificuldade, o Palmeiras tem conseguido resultados, tem sabido sofrer e tem conseguido êxitos como foi contra o Defensa e Justiça ou o Algoz da Recopa Sul-Americana. É claro que com muitos desfalques por conta de jogadores que contraíram a Covid-19, eram 15 atletas que estavam desfalcados, mas ainda assim tinha alguns ali, como o Walter Bou, por exemplo, que gerou perigo no começo do jogo. Enfim, não foi um jogo brilhante porque algumas peças estiveram abaixo, como por exemplo o Vitor Luiz, que acabou cometendo algumas falhas, alguns erros de passe e tudo mais, mas eu prefiro destacar aquilo que foi de mais positivo no jogo. Porque quando você atua fora de casa contra uma equipe argentina, campeã da Sul-Americana, campeã da Recopa, que já te gerou dificuldades mesmo desfalcada, dentro de um grupo difícil, porque tem o Independiente Del Valle, que o Palmeiras inclusive atropelou, mas é um adversário que tem se tornado uma pedra no sapato para brasileiros, você precisa pontuar. E mais uma vez foi o que o Palmeiras fez, 100% nessa fase de grupos da Libertadores, despachou mais um adversário e nos pés dele de novo, do Rony. Impressionante como o Rony tem se tornado um cara tão decisivo a ponto de as pessoas nem lembrarem mais, né? Como ele chegou tão contestado. Eu lembro que ele teve uma sequência de 17 jogos como titular, ainda sob comando do Vanderlei Luxemburgo, sem marcar um gol. E muita gente dizia, poxa vida, o que esse cara veio fazer no Palmeiras? O Palmeiras pagou mais de 25 milhões, 23 milhões de reais por ele. Poxa vida, né? O substituto do Dudu, cadê? Porque o Dudu tinha saído recentemente, ficou essa coisa, né, de que o Rony seria o substituto do camisa 7, e vejam só. É um cara que foi tão importante para o Atlético Paranaense e o tempo conseguiu fazer com que o Rony se tornasse um cara extremamente decisivo. Na Libertadores é inacreditável o que ele consegue, né? A gente está falando de 9 gols em 14 jogos na Libertadores pelo Palmeiras. Mais 9 assistências. Ele já era o cara que mais participava de gols pelo Palmeiras, na competição, na edição passada, quando o Palmeiras foi campeão, e que eu ainda bato na tecla de que era ele para ser o rei da América, o melhor jogador da competição, com todo o respeito ao que jogou o Marinho, mas o Rony para mim era o cara mais decisivo, até por fazer parte do time campeão, e ele começa 2021 da mesma forma, participando e fazendo gols. Preciso destacar o Rony realmente tem um caso de amor com a Libertadores, e ergueu o caneco na temporada passada e o atual campeão tá com tudo aí, com o Rony encabeçando aí, né, os destaques do time. Mas a gente precisa falar também de outros jogadores. O Patrick de Paula, para mim, fez mais um grande jogo. Eu acho esse jogador extremamente diferente. Ele deu uma oscilada em algum momento, né? Talvez porque não sei, né? É muito difícil você, jovem, chegar, assumir essa condição, vestir a camisa do Palmeiras e não sentir. Ele não sentiu, tanto que ele bateu o pênalti na final do Paulista com extrema frieza e ali dominava o meio de campo do time. Depois ele acabou perdendo um pouco de espaço, até porque outros jogadores, né? O Abel Ferreira roda muito, né? Então você tinha Felipe Melo, Gabriel Menino, Danilo, Zé Rafael, enfim, vários atletas que ganharam a confiança do treinador, e aí o Patrick não era assim um titular absoluto, mas quando ele joga, ele arregaça. Ele tem características assim de craque ali jogando na volância mesmo, né? Porque ele tem uma enfiada de bola, ele tem um passe rápido, ele tem bom chute a média distância, ele tem marcação. E mesmo que o Danilo tivesse saído para a entrada do Felipe Melo, o time continuou jogando bem.
E aí eu preciso destacar outra figura, que é a do Luiz Adriano, que deu 2 assistências primorosas no jogo. E o Luiz Adriano, ele muitas vezes é criticado por sair muito da área. Mas ele é esse cara, ele é esse centroavante que não tem um perfil de jogar mais posicionado, ele se movimenta e ele antevê a jogada, ele faz uma leitura de jogo muito interessante. Eu gosto muito do jeito dele enxergar o jogo, como no segundo gol, por exemplo, que o Rafael Veiga tá carregando a bola e essa jogada é muito cruel, né, pro adversário. Quando o adversário dá espaço pro Rafael Veiga, é impressionante, cara. Quando ele ganha campo, e aí ele tem as opções, né? Aí o que acontece? O Luiz Adriano, que é para jogar de 9, que poderia colar no Rafael Veiga, ele abre. Quando ele abre, ele puxa a marcação. Quando ele puxa a marcação, o Rony abre pelo outro lado. E aí o Veiga começa a ter mais espaço, né? E aí quando ele dá no ponto futuro pro Luiz Adriano, ele só enquadra o corpo e já atravessa pro Rony fazer o segundo gol. Essa jogada, ainda mais nesse Palmeiras que gosta de recuperar a bola e sai muito rápido em transição, ela é fatal pro adversário. E isso funciona muito bem nesse Palmeiras com esses jogadores, com esse trio, né, especialmente, né? Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano. Por isso que eu falo que o Luiz Adriano é titular absoluto, por mais que o Abel queira outro centroavante para fazer sombra, para concorrer, tá tudo bem. A temporada é longa, você precisa de peças, de opções mesmo pro ataque, e tem, né? Tem o William Bigode, tem o Wesley, tem outro Breno Lopes que tá machucado, o Gabriel Veron também tá machucado, tem outros jogadores ainda como opções, mas o Luiz Adriano, ele tem essa qualidade e acho que o torcedor precisa reconhecer que ele fez um jogo espetacular. A gente teve também o Luan crescendo nesse sistema de 3 zagueiros, o Luan muito contestado, muito cobrado por alguns lances individuais. Quando você tem o Renan, que vai se afirmando também cada vez mais, e o Gustavo Gomes, o Luan, pela bola longa que ele tem, pela saída de bola, pelo posicionamento mais facilitado com essa presença de outros atletas ali no sistema defensivo, tudo facilita. Então, me parece que o Abel realmente tem encontrado um time. Acho que esse é o time. E aí você pode até discutir se é o Danilo ou o Felipe para jogar junto com o Patrick de Paulo ou o Zé Rafael, porque o Abel gosta muito do Zé Rafael. Eu não acho um jogador desprezível, pelo contrário. Acho que ele foi super importante nesses últimos tempos, mas eu ainda acho que o Patrick de Paula, na segunda função de meio campo especialmente, é titular absoluto. Rafael Veiga, jogadoraço, Rony e Luiz Adriano. Acho que tá bem, né? E o Matias Vinha, claro, que é titular. O Vitor Luiz fez um grande jogo na última partida, mas hoje sentiu um pouco, não sei, acabou se atrapalhando um pouquinho demais. E o Marcos Rocha parece um cara tão regular, né? Que acho que nem se fala mais tanto do Marcos Rocha, assim, né? O torcedor já chegou a pegar mais no pé dele do que recentemente. Então, acho que o Palmeiras tem um time, tem elenco, tem força e era o que era preciso ser feito. Né? O que precisava ser feito era isso, era vencer um jogo fora de casa contra um adversário difícil, mesmo desfalcado, foi lá e fez o que tinha que fazer 100%, e assim que a banda toca, o Palmeiras segue firme na Libertadores. O Abel Ferreira deu uma cutucada aí na Federação Paulista, na entrevista coletiva, porque ainda não é magoado, porque o Palmeiras quis cancelar ou adiar aquele clássico contra o Corinthians no meio das finais da Copa do Brasil, e a Federação não quis. E aí ele disse, pois é, se eles mesmo não valorizam o próprio campeonato, porque eu vou valorizar. Então ele está realmente focado nas outras competições e tem que estar. O Paulista, se vier, legal, mas o Palmeiras tem outras aspirações, maiores inclusive, e tem que pensar nisso mesmo. Não tem como você colocar a pleno em todas as competições, em todos os jogos, os teus titulares. Você precisa revezar. Você precisa dar chance para os mais jovens e descansar os teus titulares. E com isso você perde entrosamento, você acaba sacrificando algum resultado, faz parte. Chega na reta final, obviamente ele vai dar uma reforçada no time, porque tem clássico, porque vai ter decisão, porque ele vai querer ganhar um título. Tudo bem, faz parte. Não ganhou? Não classificou? Porque ainda tem chance de classificar, mas não classificou? Tudo bem, faz parte, está no pacote. O Palmeiras tem que pensar em Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E quem sabe voltar para o Mundial. É isso aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!